Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí, pessoal? CodeHack aqui. Antes de começar, eu gostaria de avisar que esse vídeo será de fato um limiar entre as pessoas que desejam melhora ou mesmo transcendência como indivíduo e aqueles que têm os seus vícios e pecadinhos de estimação, já que falaremos hoje sobre o NoFap September, ou pelo menos, como ele acabou indo de um meme, até uma espécie de tentativa de restauração de valores importantes para o ocidente. E embora eu saiba que isso pareça confuso, não se preocupa, vai ficar tudo claro quando o vídeo acabar. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que jura de pé junto que é de direita, muito embora todos sabem que ele não seja, mas que beta para guerrilheiro de rodízio do PSOL, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Para entendermos na totalidade a importância do NoFap September, precisaremos retroceder na história e entendermos a sua motivação e os fatos que vieram a tornar essa ação de fato bem popular. Muito embora a fama do NoFap September tenha realmente explodido depois de 2016, a pesquisa feita pelo canal Não Adivinho, a qual eu utilizei como uma das fontes desse vídeo, indica que em meados de 2009 já existiam referências a essa prática no 4chan, e que muito embora a origem do termo seja em inglês, ele é muito mais popular aqui na América do Sul. Mais precisamente, no Brasil, México, República Dominicana, Paraguai e no Chile, que são países que tiveram uma construção social e histórica fundada no cristianismo, e para ser mais exato, na Igreja Católica. E de forma alguma esse fato seria uma coincidência, já que se formos analisar, esses 5 países citados também foram vítimas de processos revolucionários que tentaram perverter a moralidade da população. E quando vemos um maior interesse ou procura por esse tipo de assunto, não é difícil presumir que são basicamente pessoas buscando uma restauração dos valores que eles tinham outrora, e que foram devidamente apagados pelo mindset socialista implantado ao passar das décadas. E mesmo que a maior parte dessa procura parta dos raudos, ou seja, de pessoas que não têm uma formação intelectual ou mesmo ideia dos problemas que estão se passando no Ocidente nesse momento, isso nos mostra de fato que a luta contra a revolução é algo absolutamente orgânico, uma vez que o ser humano, por mais que não tenha estudo, mas possua sim uma base lógica, tenderá sempre a evitar o caos e buscar um certo equilíbrio. Beleza, a gente já entendeu, mas o que diabos é NoFap? Calma, eu já ia chegar lá. O NoFap September basicamente consiste em passar o mês inteiro de setembro sem fazer aquela coisa que você faz através de movimentos repetitivos enquanto fica trancado e sozinho no seu quarto. E só pra constar, eu não estou falando de engraxar os seus sapatos. E é bem importante citar também que para cumprir o desafio, você não deve acessar nenhum site de entretenimento adulto nesses 30 dias. Ou seja, nada de Xvidros, Hamster X-Men ou até mesmo aquele cara do sofá preto. E nem tentem me enganar, porque eu sei que a grande maioria de vocês entendeu todas as referências que eu citei até aqui. E justamente por praticamente todo mundo entender esse tipo de referência que eu estou aqui fazendo este vídeo. Já que a ideia aqui não é necessariamente de convencer a aderir a essa prática, mas sim mostrar que esses lampejos sociais não são necessariamente memes, e sim uma espécie de massagem cardíaca que tenta desesperadamente fazer com que o Ocidente volte a respirar. E um exemplo bem claro disso foi o que um usuário do Twitter no ano passado chamado Roy Patrick fez, inspirado por esse desafio que todos os anos vem tomando mais e mais pessoas no mês de setembro. O supracitado Roy se comprometeu a passar 100 dias sem pegar o seu fuê e bater aquele chantilly caseiro, postando também o seu relato e progresso na sua conta no Twitter. De alguma forma, o caso dele acabou viralizando e atingindo milhões de pessoas. E dentre essas milhões de pessoas, homens e até mesmo mulheres resolveram também aderir a essa radical mudança nos seus hábitos. E é aqui que vem a parte interessante. Uma vez que muitas pessoas buscam de fato melhorar a sua vida, se livrando da dependência dos seus vícios e passando a ter de fato mais controle sobre si mesmos, nós conseguimos notar que há uma espécie de mecanismo de defesa que tenta nos manter na normalidade. É quase como se o seu subconsciente soubesse que no momento em que você pinta o cabelo de uma cor extravagante e coloca um piercing no septo, você meio que entrou num caminho sem volta, cujos resultados são a sua destruição tanto emocional quanto psicológica. E uma vez que você entra nesse caminho sem volta, eu recomendaria amarrar o seu pai e colocar ele no porão, porque se você der bobeira, ele vai fugir. Mas piadas à parte, como relatado por Patrick, o afastamento desse tipo de hábito pode trazer inúmeros benefícios à vida das pessoas, tanto em questões físicas quanto em questões espirituais também, já que os fluidos que você não joga fora acabam sendo absorvidos pelo seu corpo, aumentando a sua concentração hormonal e mantendo os seus níveis de dopamina, serotonina e algumas outras paradas da química cerebral devidamente nivelados e equilibrados. Este equilíbrio de substâncias te auxilia no controle emocional e também auxilia o seu vigor
físico e tonificação muscular, já que os hormônios que estavam sendo utilizados para sujar a sua roupa de cama agora são utilizados para outras coisas menos repugnantes. E como resultado disso, a longo prazo, você obterá tanto melhoramento físico quanto melhoramento cognitivo. Ou seja, você que não se acha muito inteligente pode simplesmente estar sendo prejudicado pela simples má administração química do seu próprio organismo. E justamente por essas vantagens que os lutadores de UFC, cavaleiros medievais e todos os personagens do jogo de beat'em up e lutinha também passam por um período de celibato antes de seus confrontos para que suas habilidades sejam devidamente amplificadas. Ou você vai me dizer que a tonalidade branco quase gelo do Hadouken era só uma mera coincidência. Aquilo é bem administrada, rapaz. E como se tornar-se o professor Heisenberg do seu próprio corpo não fosse o suficiente, eu agora apresentaria os motivos socioculturais e transcendentais para você parar de fazer essas coisas feias, meu filho. O Sex Libre, desenvolvido pela galerinha perversa do Theodor Adorno, que também são conhecidos como a Escola de Frankfurt, aquela escola que tenta te ensinar a ser um belo de um gado, retomaram e, entre muitas aspas, melhoraram as técnicas de controle social advindos da degeneração que haviam sido criadas por pensadores marxistas ou mesmo somente revolucionárias nas décadas anteriores e as adaptaram para corromper e aumentar a efetividade de controle das pessoas através da sua sexualidade, utilizando-se de um arcabouço científico forjado para tentar sobrepor os valores morais que eram vigentes naquela sociedade, dando a entender que o novo parecer dos especialistas seria que a autoestimulação não só era normal, quanto muito saudável, deturpando aquele clássico conjunto de valores que vem acompanhando a sociedade cristã de milênios pra cá, que pregava que as pessoas deveriam manter o controle sobre a sua libido, de forma a evitar que essa perda de controle afete outros aspectos da vida do indivíduo, pois até mesmo com as décadas de estragos na educação e a baixa capacidade cognitiva resultante disso, é visivelmente claro enxergarmos a ligação entre distúrbios comportamentais e uma certa falta de zelo quanto à escolha ou mesmo o número de parceiros, provando então que um modo de vida mais conservador, que carrega anos e anos de experiência através do processo de tentativa e erro, sempre esteve certo, pois acaba preservando a integridade das pessoas, provando então que argumentos baseados em temporalidade não servem para absolutamente nada, já que quem é esperto e respeita as tradições não volta para casa com cancro mole. Sabendo então do estrago que isso poderia fazer com as pessoas de mentalidade um tanto quanto mais frágil, a canhotada então fez toda uma propaganda de que uma precoce e o hedonismo seriam a chave para uma vida muito mais feliz, resultando em um nível de desgraçamento mental tão gigantesco que mesmo depois de décadas e amplo conhecimento sobre os planos desse pessoal, o negócio ainda tá bem difícil de se reverter. Pois até hoje, toda vez que você tenta refutar esse pessoal com a ideia de que esse tipo de vício é nocivo para a saúde, existe uma gigantesca possibilidade que todo mundo aponte para você e gargalhe incessantemente enquanto falam que você tem a mentalidade de uma senhora de 75 anos. E a parte mais triste é que por mais que você apresente dados que de fato provam que você está certo, eles tenderão a defender a visão canhota pelo simples fato de que é muito mais difícil mudar os seus hábitos do que viver em uma mentira, permanecendo vulneráveis àquela série de malefícios que eu citei agora há pouco. E sabe qual é a pior parte disso? É que até agora eu só citei os problemas e consequências nefastas disso para os adultos, já que quando jovens e adolescentes são expostos a isso, o estrago é literalmente bem maior, pois como o adolescente ainda está desenvolvendo o seu cérebro e a sua psique, as descargas constantes de dopamina e alteração hormonal podem evitar que ele tenha um desenvolvimento correto. Além, é claro, do despertar de desejos bem antes do tempo, o que pode acarretar gravidez na adolescência ou até mesmo a deformidade de padrões de escolhas no caso do vício em pornografia, que acaba colocando na cabeça dos meninos a ideia de uma exigência de beleza bem mais alta do que a das mulheres normais, prejudicando assim a escolha de suas parceiras. Isso é claro quando o moleque não é exposto a um monte de coisa errada e acaba se filiando ao MDT no final das contas. Outra mazela que pode acometer o pobre homem jovem é ter de trair os seus princípios e até mesmo o seu gênero na busca de aceitação feminina e quem sabe uma migalhinha de fazendo com que alguns homens desafortunados esteticamente sejam obrigados a adotar doutrinas marxistas ou simpatizar com o feminismo para ver se consegue pegar alguém. E é justamente esse desespero todo que deve servir de exemplo para que entendamos que a castidade tem sim o seu valor mesmo no século da p***ria, já que ao se manter longe dessa porcaria toda, torna-se bem mais difícil controlar você, pois assim como tratado no último Anatomia da Cucagem, a obtenção de vícios não só te tornará muito mais vulnerável, quanto também te afastará da praxis e daquilo que realmente importa, que são o respeito, a família e a transcendência. Então,
Mantenha isso em mente. Caso os motivos cosmológicos não tenham te influenciado a pensar em parar com essas coisas, considere pelo menos os benefícios físicos. E mesmo que de fato você não se torne um adepto, entender a importância e a valorização da castidade pode fazer com que você conheça a si mesmo e supere seus limites de formas bem mais eficientes. E se torne também um pouco mais preparado para algumas coisas que podem vir a acontecer no futuro. Porque ser mais forte é de fato importante, já que é bem mais fácil subjugar um c****do do que um guerreiro. E aí pessoal, fim do vídeo aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e, mais uma vez, vamos àqueles recados para finalizar o material. O teste da semana passada foi um sucesso e a gente conseguiu colocar mais ou menos 200 a 220 pessoas numa live, em que a gente assistiu, comentou e salvou o acidente junto assistindo Demon Slayer. Então eu tô pensando em fazer isso em pelo menos um dos 2 vídeos da semana. A forma de noticiar isso vai ser nos recadinhos aqui no final do vídeo, em que eu vou informar o horário e dia das lives, que nesse caso será nessa quinta-feira, dia 12, às 5 da tarde, naquela plataforma roxa que o YouTube não gosta muito que eu fale o nome. Mas o link sempre tá no comentário fixado e naquela parte de cima do canal, então vocês já sabem. Vem ver um anime, interagir com a gente e quem sabe gravar um podcast. Fora isso, eu continuo com a minha parceria com a loja Camisetas Opressoras, em que você tem acesso a 10% de desconto digitando o cupom CODEHACK. E esse pessoal que vocês estão vendo aqui são os apoiadores do canal. Sem eles, o projeto não ia andar e eu não ia ter como ficar acordado até as 4 horas da manhã, porque eu teria muito mais trabalho para fazer. Isso não quer dizer que isso não seja cansativo também. O que tecnicamente eu tinha que estar fazendo porque eu tenho que levantar às 7 horas do mesmo jeito. Então, se você quiser que eu tenha mais tempo para dedicar ao canal e possa fazer vídeos no horário normal em vez de madrugada, passa lá no Apoia-se e me dá um web esmola. E eu acho que é isso. Eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima.